Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam muito bem-vindos à aula de número 3 do curso de Licenciatura em Pedagogia da disciplina Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Ana Cláudia e vou fazer a minha audiodescrição. Eu tenho os cabelos cacheados, a pele clara, uso óculos, estou trajando uma blusinha azul marinho, quase preto, e uma calça também da mesma tonalidade. Estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com umas conexões. E eu estou sentada numa poltrona vermelha e não estou sozinha. Hoje eu tenho uma convidada para nós fazermos um bate-papo muito especial sobre PCN e a BNCC e o ensino da língua portuguesa, ou seja, a base legal para o ensino da língua portuguesa. E a minha convidada é muito especial. O nome dela é Francelena Santos Arruda. Eu vou falar um pouquinho do currículo dela para vocês. Então, ela é mestra em Educação pela Universidade do Vale do Itajaí. Ela tem licenciatura em Pedagogia com habilitação em supervisão escolar e é também servidora do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu quero, então, desejar as boas-vindas, Francelena. Obrigada. É um prazer tê-la conosco e pode se apresentar aí para os nossos alunos, né? Obrigada, Ana Cláudia. A Ana Cláudia foi minha aluna lá no Ensino Fundamental 1 e hoje nós somos colegas de trabalho, que me enche de muito orgulho disso. Mas eu vou fazer primeiro minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele morena, tenho os cabelos grisalhos, estou com uma blusa branca, uma calça cor de vinho, um sapato bege e um detalhe de um colar, porque o colar é tudo, né? É aquilo que destaca e evidencia a nossa imagem. Então, eu vou começar o nosso bate-papo sobre a importância da língua portuguesa, porque a interação humana, a comunicação se faz por meio da linguagem, né? E a linguagem, então, ela permeia todas as outras áreas, é a forma como a gente se comunica, então ela é importante também para o processo de interação, para construir a cidadania, para a criticidade também. Então, a gente tem, quando as pessoas, né, são alfabetizadas, são letradas, então elas conseguem conviver em sociedade, sendo críticas, tendo acesso às informações, reivindicando, né, quando não consegue, não tem os seus direitos respeitados, além de ter acesso às várias linguagens e poder não só ficar como sujeito passivo diante disso, mas também participativo na sociedade como um todo. E aí, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre esses dois documentos que eu citei a princípio, né, o PCN e a BNCC, né, para contextualizar um pouquinho os nossos alunos sobre o período de elaboração desses documentos e a finalidade, para que serve, então, ou para a que vieram esses dois documentos. E em relação à língua portuguesa, antes de falar dos dois documentos, do PCN, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, no caso para a língua portuguesa, e a BNCC, eu gostaria de de concordar e validar tudo o que você disse sobre a língua portuguesa. Não é possível estarmos num país sem conhecer a língua deste país, e ela é condição necessária para sermos cidadãos ativos, participativos e críticos, né? Não é possível estarmos à margem do processo. E por que a importância também da língua portuguesa? Se eu não me aproprio da língua, eu vou ter que confiar no que você lê para mim. Então, eu não vou fazer a minha leitura primária daquele texto, daquele conteúdo e ter a minha opinião. Eu já vou ter uma leitura
que ela parte de você. E a gente vê, quando estamos trabalhando com as crianças, trabalhar a questão da entonação. A entonação, ela também dá sentido para o texto. Sim. Então, é muito importante a língua portuguesa para a nossa formação enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto coletivo. Então, e outro detalhe, não existe aprendizado das outras áreas sem a língua portuguesa. Verdade. Eu não faço matemática sem a língua portuguesa. Se a língua portuguesa não faz o seu papel de trabalhar a interpretação do texto, a compreensão do texto, para além da palavra, o aluno não consegue resolver problemas, né? Ele não consegue resolver problemas porque ele lê, mas não compreende, ele não percebe que num texto existem as palavras-chave, que aquelas é que vão me dar a direção da resolução do problema. Então, a língua portuguesa é tudo de bom e tudo de necessário, né? E em relação aos parâmetros curriculares, o que que nós temos? Os parâmetros curriculares nacionais, eles foram editados em 1997. Eu lembro que eu recebi na minha casa, Sim, era uma o kit. caixinha com kit de livros, eu recebi na minha casa. Isso. Então, nós tínhamos todos os estados do Brasil, os municípios, todas as redes, inclusive a privada, já tinha o seu currículo, mas ele não era um currículo nacional, ele era um currículo que tinha a ver com as identidades e os interesses locais. Inclusive, nós tivemos, naquela época, alguns estados, que eu não vou citar o nome, que, por exemplo, geografia, eles só estudavam a geografia deles, do estado deles, a história deles. Quando nós recebíamos alunos num período migratório aqui de Rondônia, que nós recebíamos alunos desses outros estados, eles não sabiam nada, é como se Rondônia não existisse, porque no mapa deles se restringia apenas aquilo que eles estudaram na escola dele. Então, a ideia era termos um parâmetro curricular para todos. E realmente eles foram publicados, pegou-se o censo escolar, todos os professores, e cada um recebeu na sua casa uma caixinha que tinha o documento introdutório e um por disciplina. Esse foi o parâmetro, mas ele não tem força de obrigatoriedade. Ele foi criado como uma referência, um parâmetro para que cada rede de ensino pública, para cada instituição privada, elaborar o seu currículo, mas não era flexível. Quando é alternativo, faltou-me a palavra. Não é compulsório, então depois eu lembro a palavra. Então, eles ficavam a critério de usar ou não. E o PCN, havia-se uma grande expectativa que todos estudássemos, que todos nós da educação estudássemos os PCNs e utilizássemos. Mas houve aí um lapso, né? Tanto é que o MEC da época, ele criou os PCN em ação, não sei se você lembra. Ah, lembro. O PCN em ação eram módulos dizendo como estudar o PCN em ação, ou o PCN, que era o parâmetro. Então, esse é um diferencial, um marco bem interessante para poder comparar com a BNCC. A questão dos gêneros textuais, das práticas sociais, né? De trabalhar os gêneros textuais conforme eles estão inseridos nas práticas sociais. Então, o professor trazer, não ficar só nos gêneros literários, né? Que era o normal na escola, clássico, o clássico, trabalhar com textos clássicos. Mas começaram a trazer notícias, começaram a trazer anúncios, né? Rótulos. Eu lembro que essa questão do rótulo, trazer mesmo os textos que estão aí nas práticas sociais para o contexto de sala de aula, porque daí os alunos tinham contato já fora, mas contato ali também na escola, aprendia a identificar, a interpretar, a utilizar e fazer também, elaborar, né, alguns desses gêneros. Então, foi um diferencial, né, que veio com os PCNs. Com os PCNs, eles trouxeram esse novo olhar. Não era só a gramática pela gramática, a gramática ela tinha que estar no nível do contexto do texto. Aí apareceram os textos diferenciados para você trabalhar com eles, com a criança. E tem um diferencial marcante entre o PCN e a BNCC. O PCN ele era uma proposta, um parâmetro. Para a educação infantil não tinha, era referencial curricular. E já a BNCC ela tem um caráter de obrigatoriedade.
ela tem determinação, porque na própria LDB diz que o governo federal, a União, deverá estabelecer as bases curriculares da educação. Então, ele é obrigatório. Esse é um grande diferencial do PCN para a BNCC. A BNCC ela tem um caráter de obrigatoriedade pela força da própria lei, da Lei de Diretrizes e Bases, e também da resolução do Conselho Nacional, diferente do PCN. E tanto para as instituições públicas quanto particulares e do Brasil todo, né? Exatamente. E nós temos também um outro diferencial: o PCN ele não trabalhou em área de conhecimento, ele trazia o PCN por componente curricular ou por disciplina. Já a BNCC ela já trouxe uma organização curricular por área de conhecimento, e só considerando que a LDB foi alterada em 2017 e a obrigatoriedade de estudo era da língua portuguesa em todos os anos, né, da língua do ensino médio, a língua portuguesa e a matemática, há uma ênfase nessas duas disciplinas, mas os outros ficaram todos dentro das áreas, né? E assim, falando da estrutura, em relação aos PCNs, a BNCC avança. Então, enquanto os PCNs falavam de oralidade, leitura e escrita, a BNCC traz oralidade, leitura e escrita e avança com a análise linguística e com o estudo literário. Então, aí, se a gente for fazer um paralelo, essas propostas que surgem no documento, elas têm a ver com as teorias linguísticas que estão acontecendo, né? Então, aí nós temos a linguística textual, aí por isso esse olhar de análise linguística, de pegar o texto, fazer o aluno refletir sobre a escrita, ele mesmo corrigir, trabalhar a reescrita, né? Veio, então, daí esses processos. Então, tem uma relação com os estudos linguísticos que estão acontecendo aí nesse momento, né? Já no momento da BNCC. Então, tem essa relação. E aí, além disso, na questão dos gêneros, a BNCC mantém os gêneros, só que daí acrescenta os gêneros digitais, né? Sim. Então, ele começa a propor lá para o professor trabalhar em sala de aula os gêneros digitais, então trazer esses gêneros que estão aí na internet que os nossos alunos veem, né? Os memes, os vídeos da internet, os textos das redes sociais, né? E hoje em dia, por exemplo, até os anúncios são feitos por onde? Pelos blogueiros, né? Até a gente teve uma mudança aí, e aí então, de trazer, e os nossos alunos, principalmente agora os alunos que estão chegando aí no ensino fundamental, são da geração que já nasceu conectada, né? Então, é preciso trabalhar esses gêneros até para quê? Para que eles possam se proteger, né? Ter certos cuidados, também ajudá-los a identificar as informações verdadeiras, as que não são, onde pesquisar, porque nem tudo é confiável na internet. Então, isso é também papel do professor, né? Fazer esse letramento digital, para que eles não caiam em fake news, para que eles sejam críticos ao material que eles estão tendo, para que eles tenham cuidado de não colocar qualquer informação lá, ou que vai, né, de repente, prejudicá-los, né? Até porque a gente sabe que nas redes é proibido, por exemplo, o menor ter um cadastro, mas às vezes acontece. A gente tem aí algumas vezes monitorado pelos pais, né? Hoje as crianças mesmo, 4, 5 anos, já estão ali gravando vídeo, mostrando como é que é a vida deles e tal. Eu até falei na outra aula, eu comentei que uma filha de uma amiga minha, né? Ela ganhou um celular ainda, acho que tinha 5, 6 anos, ou 5 anos. Aí ela está na primeira série agora. E uma resistência enorme para escrever. Por quê? Mamãe, para que eu vou escrever se eu falo assim, ó, no meu celular, ele escreve tudo. Então, aí ela estava dando trabalho no sentido que lá na escola ela não queria escrever. Por quê? Porque ela não precisava, né? Ela não via mais sentido, não via sentido na escrita, naquilo, né? Então, a gente tem que estar preparado para argumentar e lidar com essas situações. Então, voltando à BNCC, gostaria que você falasse, eu falei da minha perspectiva, né, o seu ponto de vista a respeito da proposta, né, que está lá na BNCC, e como assim, falar um pouquinho da importância
desse documento para as nossos futuros professores, desculpa, meninos, nossos E nossas. nossos e nossas. Então, ele é um texto que ele precisa ser lido com muito cuidado. Então, precisa ser feito um estudo, até para que o aluno possa compreender a estrutura daquele material, porque ele não são práticas de ensino e nem são objetos do conhecimento, porque lá nós não vamos encontrar a palavra conteúdos, né? Nós vamos achar os objetos de conhecimento. Então, os objetos de conhecimento da língua portuguesa, assim como das outras disciplinas, eles têm nível de aprofundamento. Então, eu vou ter um conteúdo que ele está no nível mais simples, só de conhecer aquela informação, só de, como é que eu diria, de identificar a informação, mas ele vai aprofundando. Há conteúdos que eles chegam no nível da avaliação, o aluno interpretar e dar a opinião dele sobre. E tem uma organização diferenciada, aquela organização alfanumérica para identificar os objetos de conhecimento e as habilidades, os objetos de conhecimento, as práticas de ensino, né? Aqui não está na ordem que está na BNCC, é preciso fazer um estudo, porque a princípio a pessoa lê e ela se impacta com aquilo. O que significa essas letras, esses números? Então é importante. E é importante, desde a graduação, se estudar a BNCC, para que possa se vislumbrar, associar aquelas práticas, aqueles objetos de conhecimento com o que eles observam dentro da escola, no qual eles fazem as suas práticas colaborativas, no qual eles fazem os seus estágios, e também vislumbrar uma aplicação, porque ali está uma grande informação, mas eu tenho que pegar um objeto de conhecimento daquele e traduzir aquilo num plano de aula ou numa sequência didática para que eu possa chegar na sala de aula e desenvolvê-lo. E lembrar sempre que é tudo em cadeia, né? Eu tenho as competências gerais da educação básica. Eu tenho as competências gerais da disciplina de língua portuguesa. Então, os objetos de conhecimento, não conteúdos, né? Os objetos de conhecimento, eles devem contribuir para que o aluno desenvolva aquelas competências gerais e da língua portuguesa. Então, é importante, ela é um marco, ela é uma regra, né? É uma base nacional, como diz o nome, para todos. Então, a ideia é que todas as crianças do Brasil estejam no mesmo ano escolar, estudando os mesmos assuntos, para que caso essa criança mude de lugar, porque hoje nem tanto, mas nós já tivemos uma população brasileira muito migratória, as pessoas andavam muito, e as crianças, ao saírem de uma determinada região para outra, elas tinham enorme dificuldade de permanecer na escola aprendendo, porque o que elas haviam estudado num determinado lugar estava muito distante daquele outro. Então, é um documento muito interessante, mas ele precisa ser estudado. Precisa ser estudado para que você possa se apropriar dele e utilizá-lo na sua prática pedagógica. E também muito importante essa questão do estudo, né? de conhecer o documento, porque, como a professora Francelena já falou, né? A importância disso para o seu planejamento, para promover que os alunos, para fazer com que os alunos, né, cheguem àquele objetivo que é proposto. Lembrando sempre, né, de trabalhar, promover a interação, de trabalhar com gêneros, e às vezes a gente, como professor de língua portuguesa, acaba privilegiando os textos escritos aos orais, né? Por causa de inúmeras situações de sala de aula, de demanda, de conteúdo para cumprir. Mas é importante dar a voz ao aluno, criar situações que trabalhem a questão oral, então, e balancear, né? Porque se você foca só num aspecto, o outro vai ficar desfalcado, né? Então, procurar também utilizar vídeos, podcast é legal, apresentações orais, isso é possível desde os pequenos, né, para eles irem se acostumando a se expressar, porque a gente sabe também que a criança ela passa por um processo de maturação, né? Então, para ela ir desenvolvendo essas habilidades,
também aprendendo a se expressar, e a gente está num contexto diferente, né? Antigamente as crianças não tinham voz nem vez na sala de aula, era só o professor quem falava a grande maioria do tempo, né? Mas a gente já mudou a época, então é preciso proporcionar esse tempo de escuta dos alunos, mas também, assim, não é falar por falar, uma escuta Sim. trabalhada dentro do objetivo, com gêneros específicos, né? Eu, inclusive, Francelena, eu lembrei de um fato. Eu vi uma entrevista não, uma pesquisa recente, que falava que era uma empresa que recruta pessoas, né, para trabalho, e eram para o público jovem, geralmente o primeiro emprego, e aí, mais maiores de idade. E aí eles identificaram alguns problemas. Um deles é que as pessoas não compreendiam a ficha de inscrição, eles liam, mas não Sim. compreendiam, então muitas vezes colocavam informações que não eram o que estava sendo Sim. pedido. E outra, na parte da entrevista oral, eles não conseguiam se expressar bem. Sim. Então, aquilo ali eu estava vendo, gente, me chamou a atenção, né? Então, é importante, olha, veja a importância da língua portuguesa que a gente Sim, começou sim. falando, né? A pessoa saber se expressar, saber se comunicar, em vários contextos. Eu estou falando aqui de uma entrevista de emprego, mas se você não sabe se expressar, como é que você vai lá no órgão público fazer um requerimento, se você não souber explicar para a pessoa objetivamente o que você quer ali, o que você pretende, qual é o serviço que você está necessitando? Então, é bastante complicado. Além também da leitura, a gente pode acompanhar hoje, por exemplo, eu gosto muito de estudar os sentidos, a interpretação, e aí eu tenho observado, até provocada por um livro que eu li recentemente, que é isso, Não Foi Bem Isso que eu quis dizer, da Carol Jasper, e ela faz muitas pontuações, e isso já tinha me chamado a atenção nas redes sociais, né? Como as pessoas, a partir de um texto, aí vem a questão da leitura, né, da interpretação e de trabalhar os gêneros orais. Gente, se eu tenho uma postagem no Instagram, por exemplo, e essa postagem tem um vídeo e tem uma legenda, aquela legenda ali não é enfeite. Aquela legenda, ela faz parte do texto visual que é o vídeo. Então, aquela legenda, ela precisa ser lida, porque o significado ou o sentido daquela mensagem, ele vai estar relacionado tanto ao vídeo quanto à legenda que está ali. Então, é necessário ver todos os aspectos. Aí as pessoas só veem um vídeo, e muitas vezes nem até o final, tá? Sim. Vem os 2 segundos iniciais, pronto, E aí descarta. já começa lá na mensagem, detonando a pessoa porque ele interpretou errado ou não interpretou errado, porque não terminou de ler, ou porque não leu as informações necessárias, porque não releu para ver de fato se ele estava... Se ele compreendeu se ele aquilo. compreendeu. Então, Sim. aí já começa os linchamentos Os virtuais, linchamentos né? virtuais. E ela chamava a atenção principalmente quando alguém usa a ironia, que é uma dificuldade das pessoas entenderem, tanto que muitas vezes nas postagens as pessoas já colocam, contém ironia, que é para ver se a pessoa... não, se tem isso, então não é bem aquilo que está escrito ali. O texto irônico, irônico. ele é muito exigente para você ler. Ele não é um texto que você faça uma leitura superficial, e ele te exige outros conhecimentos. Sim, você tem que relacionar com outras situações. Eu estou situações. fazendo a ironia, a frase é irônica, mas a minha ironia, ela muitas vezes está relacionada com um fato histórico ou um fato do momento. Ela não é aleatória, né? Então é exigente. Nesse aspecto que você toca, e nós temos, eu ia falar com você sobre a questão da importância do raciocínio lógico, que a gente acha, raciocínio lógico é matemática. Só tem raciocínio lógico e matemática, mas o raciocínio lógico, não existe interpretação de texto, que é o que você traz agora, sem o raciocínio lógico, sem a capacidade de análise e síntese. Para eu decidir, antes de linchar alguém na internet virtualmente, eu tenho que primeiro fazer uma análise daquele texto, não interessa o tamanho, ele tem uma informação, ele tem um sentido, é um texto.
e eu fazer uma síntese daquilo ali para depois me pronunciar. E muitas vezes nós não estamos fazendo isso, nós lemos aleatoriamente, superficialmente, não fazemos uma análise do texto para compreender o que aquele texto diz. Então, o desenvolvimento da leitura e da produção de texto, ela é ligada também ao raciocínio lógico, a capacidade de conectar informações, organizar essas informações e escrever a partir dela. E um aspecto que vem desde os PCN e que nós ainda não conseguimos implantar nas escolas é a questão da contextualização e da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade e a contextualização dos conteúdos não é algo novo, é algo que já está posto. Formalmente no PCN, que é da década de 90, 1997. As discussões são anteriores, ele foi publicado em 97, mas já existia. E muitas vezes nós levamos e não entendemos que o contexto ele dá significado para quem aprende. Então nós chegamos com assuntos aleatórios e queremos que o aluno compreenda e desenvolva um senso crítico. Mas é difícil você ter um senso crítico num texto solto, sem sentido. Então, da importância de eu trazer todos os diferentes tipos de texto para a minha aula, mas eu tenho que me apropriar desse texto primeiro e dar um sentido e um contexto para ele, para que o aluno chegue naquelas competências que você falou no início. Então, é interessante ter esses diálogos para poder usufruir e proporcionar um aprendizado positivo, um aprendizado aprofundado e longevo da língua portuguesa. Não só para fazer uma prova, para passar no Enem, fazer a redação, né? Aí tem aquela questão, para tirar 1000 na redação, o que é que eu preciso? Primeiro você precisa ter informação, não se produz texto no vazio, né? Como é que eu vou produzir um texto se eu não tenho o que falar no texto? Então eu tenho que ter história, geografia, filosofia, sociologia, às vezes até a matemática você pode usar, brincar com a língua, usando, porque a matemática também é uma linguagem, né? A educação física também é uma linguagem, arte, para você produzir um texto. Então, tudo isso, o contexto é importante e trabalhar isso desde os pequenos. Sim. Trazer os diferentes textos e ele lê lá uma charge que tem o pessoal da Turma da Mônica. Mas o que está envolvido, né? O que tem por trás disso? Aquele santo e abençoado do Calvin. O Calvin. Dá uma leitura, é desenho, é para infantil. Não, são desenhos com textos profundos, que exigem muito para que você faça uma análise. Então, também saber escolher que tipo de texto eu levo para as crianças. Porque nós estamos falando aqui não da formação em nível superior, na graduação, na licenciatura, mas para quem vai atuar com crianças pequenas. Então, precisa compreender também isso, né? E esse exemplo que você deu, da pessoa não ser capaz de ler o formulário de emprego, é uma conversa nova e uma conversa velha. Eu lembro quando começou a se usar a expressão que substitui rua. Eu vou lembrar. Porque antigamente você colocava endereço, rua, CEP, e tem uma outra palavrinha, olha, vocês desculpem. Não é avenida? Não. É para me reportar a rua, avenida, travessa. E aí eu lembro quando mudou os formulários, muitas pessoas não conseguiam preencher o formulário, porque ela olhava aquela palavra e dizia assim, mas do que fala essa palavra? Ela é uma palavra que resume tudo de endereço, depois eu lembro. Tá. Então, e aí, como a gente está falando, né, do ensino fundamental, especificamente, de professores que vão atuar no ensino fundamental, é importante, porque o ensino fundamental é a base, um ensino fundamental bem feito, uma alfabetização bem feita, né? Isso aí vai repercutir para o resto da vida, assim como o contrário. Se for um ensino deficiente, se ficar lacunas ali que não forem preenchidas, isso também vai repercutir para o resto da vida. Então, por isso a importância da formação, né? E que essa formação ela exige também muita leitura, muito estudo. Aliás, gente, vou dizer um negócio para vocês, se aí vocês ainda não sabiam. Professor, estão pensando que vão estudar só nos 4 anos da graduação? Tira o cavalinho da chuva, porque professor estuda sempre, cotidianamente. O resto da vida. O resto da vida. O resto da vida. Então é isso mesmo, aprender e
trazer, né, para a sala de aula essas mídias digitais, os diferentes Sim. autores, e falar também da importância do direito autoral, porque ainda Sim. nessa fase tem a questão já começam a fazer pesquisa, já os maiorzinhos, né, de ensinar também como pesquisar, que sites procurar, né, Uhum. ter esse cuidado com o direito autoral, né, porque eu lembro que antigamente a gente tinha as enciclopédias, né, mas a Sim. gente fazia mesmo era cópia, a gente pegava a enciclopédia, copiava páginas e páginas. Então, mas de ensiná-lo, né, a pesquisar, a produzir lá o texto, e, claro, dentro do contexto e da idade deles. Mas também eu achei legal quando você tocou do contexto. Às vezes, quando a gente leva em consideração num texto, onde é que ele está sendo publicado, quem foi que produziu, né? Qual é o contexto. Por exemplo, se a gente for avaliar os PCNs e a BNCC, eles dizem muito do período histórico que eles foram produzidos, né? Então, tudo está relacionado com... A gente não tem como ser dissociado do contexto sócio-histórico. Nós Sim. somos seres sócio-históricos, né? Então, e tá tudo, e isso permeia a nossa fala, nossa linguagem escrita ou oral, isso vai permear quem somos, porque nós somos constituídos dessas vivências que a gente vai tendo, né, das nossas experiências. Sim. Então, é importante trabalhar esses aspectos com os alunos no sentido de contexto, né, e de pensar nisso quando for elaborar uma atividade, quando for produzir uma atividade com os nossos alunos. Bom, o bate-papo está muito bom, mas a gente vai caminhando já para o nosso encerramento. Eu tinha esquecido de comentar, mas, gente, eu tenho um carinho muito grande por essa pessoa, como ela falou, né? Ela foi minha professora lá no ensino fundamental. E aí, depois de anos, sem ver, sem ter notícias, aí eu a reencontrei aqui, agora somos colegas de trabalho. Foi uma grata satisfação tê-la aqui, ela ter Obrigada. aceitado esse convite. E agora eu gostaria de pedir para você deixar uma mensagem aí para os nossos alunos de pedagogia, né, a respeito da nossa temática de hoje, uma reflexão aí para os nossos futuros professores. E é bom estar contigo. Nossa, Obrigada. conhecer essa Ana Cláudia é muito gratificante, né? A menininha ficou lá atrás, agora é a profissional Ana Cláudia. E eu tenho muito orgulho da minha aluna, gente. Oh, meu Deus. Muito orgulho mesmo. E ela é ótima. Nossa, a Ana Cláudia é super. Obrigada. Gratidão pelo convite. E eu quero, nesse momento final, deixar um desafio. Ótimo. Um desafio para todos nós da educação, de procurar o contexto dos PCNs e da BNCC. Quando é que começou essa necessidade de que tivéssemos um currículo nacional? Era só uma questão relacionada a nós brasileiros, de termos um currículo que norteasse toda a ação escolar do Brasil inteiro, ou também havia aí algumas implicações internacionais, né? Aí a gente fala assim, não, nada a ver. Aí eu pergunto, e as provas que têm caráter classificatório, que não deveriam ser classificatórias, mas elas classificam e ranqueiam, né, as escolas. Então há um interesse aí político que foi dando origem a esses documentos, e é interessante a gente, enquanto profissional da educação, também se apropriar dessas discussões. E uma mensagem é que aproveitem ao máximo a graduação. Aproveitem, estudem, perguntem, se apropriem, é a base. A graduação, ela não nos dá toda a informação necessária para atuar em sala de aula, porque a sala de aula é dinâmica e a sala de aula é única. Cada sala de aula é singular, não existe igual. Existem muitos aspectos e questões e alunos que a gente fala assim, são todos iguais, mas não são. São diferenciados, mas a base para você ter uma boa docência é agora, é na graduação. Uma boa formação. Uma boa formação é a graduação. E depois você vai só acrescentando, né? Você vai estendendo e aprofundando, mas a base dessa docência é agora na graduação. Então, aproveitar ao máximo e usufruir desse momento de graduação, passa muito rápido, a gente vê, já acabou.
Então é isso, aproveitem, usufruam, pergunte, estudem. Eu sei que às vezes não é fácil, porque muitos são trabalhadores e trabalhadoras, mas na medida do melhor possível o faça. E eu agradeço por estar aqui, poder falar, poder conversar, é sempre bom conversar. Muito obrigada. Então, para vocês, né, ficou aqui a nossa reflexão sobre a base legal para o ensino da língua portuguesa. Convido a vocês a se aprofundarem nesse assunto. Acessem lá o nosso material, que tem para as referências, né, para a leitura. E aguardo vocês na próxima. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.